Sejam bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e hoje a gente tem um convidado especial que é médico do esporte, é médico do UFC, é um cara que trilhou uma jornada de chegar em um lugar que parece um lugar extremamente distante, mas ele nunca deixou de viver o processo para chegar até lá e ele tem muito para nos acrescentar, de falar de fase por fase dessa jornada, todas essas etapas. Esse cara é o Felipe Pereira. Felipe Pereira, bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Estou muito feliz aí de estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela presença, viu, Felipe? É muito legal ter você aqui para passar toda a sua experiência para a gente. O Felipe ele fez residência médica em medicina esportiva na Unifesp, que é a mesma instituição minha e do Matheus, e ele é uma lenda. É a lenda das nossas lendas. É a lenda das nossas lendas. Até parece, mas vamos seguindo, né? Tentando corresponder, mas estamos na caminhada sempre, né? Bora lá. Felipe, até o Matheus introduziu falando sobre a sua jornada. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como é que foi sua decisão em fazer medicina esportiva. Até a gente conhece um pouco essa história, mas eu acho legal passar para as pessoas, até para o público nosso que está prestando residência de medicina esportiva ou está em dúvida no que vai fazer. Como foi para você? Você já tinha certeza que você queria fazer? Como é que foi essa história? Eu tinha convicção absoluta que eu nasci para trabalhar com o que eu faço hoje, mas eu tinha dúvidas qual a estrada que eu precisaria percorrer para tal. Então, quando eu entrei na faculdade de medicina, logo no começo ali, já vinha isso de tentar conciliar a minha atividade profissional com o que eu gostava de fazer até antes da faculdade, estudar sobre nutrição, treinamento, principalmente para aplicar em mim mesmo. Então, isso foi amadurecendo ao longo da graduação e eu desenvolvi assim algo parecia paradoxal, mas o quê? Eu gostava do paciente grave e gostava do atleta de alta performance. Eram os dois extremos. E eu vi na medicina esportiva, eu vi na nutrologia, que foi até minha primeira porta de entrada, eu vi uma oportunidade de transitar desde um paciente portador de uma patologia crônica até o atleta de alto rendimento. Então, muitas pessoas, às vezes, que me veem, acham, o Felipe atende só atleta. Longe disso, 80%, 90% do meu consultório não são de atletas, são de obesos, pessoas que buscam aí um cuidado em saúde de uma forma ampla e que a gente consegue aplicar os conceitos da medicina esportiva, da medicina do exercício e do esporte. Então, eu vi na formação da medicina esportiva essa oportunidade de transitar de um paciente portador de uma doença crônica para um atleta de alto rendimento e que, em suma, tem uma gênese ali um pouco parecida, né? O atleta com overtraining e um paciente crônico, por exemplo. Então, foi aí que começou essa minha jornada. Foi 2007 a primeira turma de residência de medicina esportiva e eu lembro exatamente eu na faculdade, no segundo ano de faculdade, eu vendo o edital de abertura da tal residência de medicina do esporte. Eu falei, nossa, é isso que eu tenho que fazer. Isso nasceu para mim, né? Aí foi a caminhada, eu nunca me desviei desse foco, mas eu tinha aquela incerteza, será que vale a pena eu me jogar? Era algo muito novo ainda, principalmente porque eu tinha planos de ficar no Rio de Janeiro, aí não tinha residência lá. Eu lembro de pesquisar se ia abrir residência no Rio, sabe? Porque eu achava, por exemplo, São Paulo algo muito distante de mim, eu nem conhecia São Paulo. Rio Grande do Sul, nossa, algo muito distante, parecia outro país. E eu, não, até o final vai aparecer uma residência aqui no Rio, ou eu vou mudar de ideia, eu vou gostar de outra coisa. E quanto mais os anos passavam, mais eu via que era isso que eu tinha que fazer mesmo, né? Tu tentou gostar de outras coisas e chamou mais alto. Gostei, eu tive um flerte muito forte pela psiquiatria, ainda tem, porque eu adoro saúde mental. Mas caía muito de volta na medicina esportiva, na nutrologia em si, que foi uma porta de entrada para mim, porque eu gostava muito de estudar nutriente, estratégia dietética, suplementação, e hoje é um cenário diferente. As especialidades clínicas já falam de suplementação alimentar, aceitam. Naquela época, lá 2007, 2006, 2008, nossa, usar creatina vai morrer.
Então, eu pensava, em que espaço médico eu vou conseguir ter liberdade para discutir isso e não ser visto como um ET? Você me entende? Uhum. E eu encontrei isso na nutrologia, na época. A gente fundou a primeira liga de nutrologia do país, que era vinculada à ABRAM, era a Liga Nacional de Nutrologia, e que eu fiz parte da diretoria. Isso em 2007, eu estava Não, 2006, eu estava no segundo ano de faculdade. Então, eu sempre tive esse flerte, digamos assim, bem forte, quase um relacionamento já sério com a especialidade de medicina esportiva. E quando que isso surgiu assim na tua vida? Qual que é o momento que surgiu esse interesse? Porque tu entrou na faculdade de medicina cedo, com 16, 17 anos. Então, nesse momento, tu estava nos teus 18 anos aí de idade. O interesse por isso surgiu antes, assim, para tu já ter tão assertivo na tua mente, cara? Sim, porque quando eu entrei na academia de musculação a primeira vez, eu queria entender como que eu poderia maximizar meus resultados e sempre quis entender o porquê de tudo. Então me passava uma ficha de treinamento lá, eu pensei, nossa, mas que não faz muito sentido, né? E tal. Aí eu ia tentar entender o porquê daquilo, de entender o que eu poderia comer, como eu poderia me alimentar para eu perder a gordurinha abdominal, que eu era um leve sobrepeso ali, mas ali com aquele estirão da puberdade eu já não era mais um gordinho, digamos assim, mas eu queria melhorar a minha composição corporal e eu fui estudando, porque a gente ia nas farmácias, via aqueles potes de suplemento, aquelas coisas, tudo. Eu queria entender o porquê daquilo. Aí eu comecei a buscar informações e estudar o máximo que eu poderia a respeito. E quando eu entrei na faculdade, isso foi maximizado exponencialmente. Tanto que eu tinha uma particularidade, coisa de maluco mesmo, né, cara? Eu lembro disso até hoje. Isso é uma coisa até arrepia, porque alguns amigos meus que se formaram comigo, eles lembram. Pô, Pereira, eu lembro de você fazendo isso. Cara, acabava a época de prova, todo mundo queria ir beber, descansar. Eu falava, ufa, eu vou para casa estudar o que eu gosto agora. Tu é maluco, cara? Não, eu vou para casa estudar o que eu gosto. Eu tenho que traduzir uns artigos, eu tenho que ler não sei o que lá. Que era o que eu amava, assim mesmo. E eu nunca precisei de ninguém me cobrar. Aquilo fluía, né? E nessa época nem tinha muitos estudos no Brasil, né? Praticamente nada, porque nem tinha medicina esportiva aqui, né? Não. Então Era um braço da ortopedia, né? Que os ortopedistas que se titularam em medicina esportiva, que foram os nossos precursores, a quem devemos muito, mas não tinha questão da medicina esportiva como especialidade primária, né? E a gente está caminhando cada vez mais, ainda temos um longo caminho, mas acho que isso vai sendo pavimentado a cada época, né? E a gente precisa de pessoas como você que pavimentaram um período talvez muito mais difícil que o nosso, e a gente vai construindo a cada dia mais para que as pessoas que estão começando a residência agora tenham um caminho mais tranquilo para percorrer, né? E entender que é uma caminhada, né, cara? Essa galera, cara, que tá entrando agora A gente tem muita galera que tá escutando o podcast que tem interesse em medicina esportiva, que quer saber sobre a área, que quer fazer, que quer saber sobre as diferentes instituições. E, cara, que legal que é o pessoal tá num momento onde tem pessoas para já falar disso, falar como que é a jornada, porque tá em alta a questão do esporte, da performance. Só que muitas coisas que as pessoas falam por aí na internet sobre medicina esportiva ou intitulam como medicina esportiva não é medicina esportiva. E é legal a gente ter espaço e pessoas interessadas em entender o que de fato que é medicina esportiva. Tanto que eu sempre me preocupei com a caminhada, né? No sentido, eu tenho que fazer uma residência médica. Claro, existem ótimos médicos que não fizeram residência médica, mas o caminho natural de uma imensa maioria dos especialistas em diversas áreas fizeram uma residência médica de base. Mas eu sempre tinha essa questão, eu tenho que fazer uma residência médica, qual o caminho que eu vou seguir para tal, né? Então, lá na época, o que tinha, eu lembro direitinho, olha, cara, coisa assim, eu com meus 18, 19 anos, eu tentando entender como eu poderia me tornar médico do esporte,
morando onde eu já morava. Eu lembro que tinha uma pós de medicina esportiva na Universidade Veiga de Almeida, no Rio. Aí eu lembro de eu pensar, não, eu posso fazer clínica, eu posso fazer uma outra subespecialidade, eu faço minha residência, aí eu faço essa pós de medicina esportiva, aí eu vou ser médico do esporte também, que eu não sei o que lá. O cara é jiu-jiteiro, velho. O cara isso aí é jiu-jitsu mental. Tu tá fazendo um xadrez do teu destino. Aí quando eu vi, caramba, surgiu a residência, que loucura. Ah, não, mas é muito longe de mim, eu não vou passar nisso não. Lá em São Paulo, os caras não vão nem olhar pra minha cara, não é possível. Lá no Sul, não sei nem chegar lá. Tá? É outro país. Então assim... Mas aquilo foi ficando claro, e aconteceu. E como foi a decisão de fazer a medicina esportiva e não outra especialidade? Teve alguma que você flertou em fazer? Chegou a prestar outra prova de residência? Eu prestei provas de residência para a Clínica Médica no Rio de Janeiro. Passei em locais que eu gostaria muito de cursar, que eram prioridades minhas, e esse foi o grande motivo que eu não vi fazer provas aqui em São Paulo por coincidência de datas. Paralelamente, eu fiz a residência de medicina esportiva no Sul, me inscrevi na finaleira de tudo ali, já como uma coisa, não, eu preciso pelo menos prestar essa prova, já que eu falei durante 5 anos que eu queria fazer medicina esportiva, mas sabe quando tem uma coisa dentro de você, nossa gente, eu vou fazer clínica então mesmo, meu Deus, mas eu sonhei tanto com fazer residência de medicina esportiva, porque tinha uma força contrária, eu não queria sair do Rio, e assim, mas o coração falava muito alto, a ponto de, eu lembro direitinho, quando eu passei em clínica, falei, caramba, que felicidade, eu consegui uma colocação alta, eu vou poder escolher o hospital que eu quero. Aí eu falei assim, pô, mas era para eu estar mais feliz, eu não estou feliz. Eu lembro direitinho disso, lá por janeiro de 2013. Eu lembro, pô, mas eu achei que eu ia ficar mais feliz de eu ter passado de clínica, eu não estou feliz, mas é porque Aí eu senti, falei, pô, eu sou um idealista a vida toda, eu não estou sendo aqui agora, eu tenho que fazer medicina esportiva mesmo, e estava a ponto, cara, que eu acho que se eu não tivesse passado no Sul, eu ia ter abdicado das minhas vagas de clínica, porque quando eu passei em clínica, eu falei, mas eu não fiquei feliz aqui, não estou feliz como eu achei, as pessoas estão mais felizes do que eu. E aí parece que tudo já caminhando, cara. Então, assim, aí teve a oportunidade, aí eu fui fazer entrevista no Rio Grande do Sul. E, cara, sabe quando você vai assim falando, vai dar certo? Eu tinha uma convicção, cara. Eu tinha uma convicção, tanto que quando eu fui fazer entrevista lá, já estava pré-aprovado já. O pessoal, nossa, mas você está muito certo, você quer largar tudo mesmo? Eu falei, quero. Quando que você pode começar? Eu falei, amanhã. Tipo, eu tava muito certeiro. É aqui que eu tenho que ficar mesmo. Porque aí eu vi que o meu coração falou alto. Eu falei, nossa, é aqui que é a minha escolha, assim. Eu preciso fazer... Aí eu vi que era realmente o meu destino, estava se concretizando. Aquilo que eu sonhei ali durante 4, 5 anos. Caramba, eu virei residente de medicina esportiva. O pessoal, você vai embora mesmo aqui do Rio? Eu falei, vou. E fui. Cara, e depois tu foi embora do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo. Então, acredito que teve mais um chamado aí do coração. Como é que foi esse segundo chamado? Cara, e assim, são decisões que eu nem pensei muito. Tipo, igual quando eu fui pro Sul fazer medicina e esportiva. Eu vou, é meu sonho, eu amo isso, eu vou desbravar isso, tal. E ali também foi um chamado, porque se eu pensasse muito, eu não iria. Porque eu estava feliz no Sul. Fui muito feliz lá, deixei grandes amigos lá, sou muito grato à minha formação lá. O R1 de Clínica Médica no Sul me fez médico, eu saí um outro médico depois daquele R1 de confiança, de entendimento de que realmente eu era capaz, foi muito bom. E eu era muito grato por estar lá, sou ainda muito grato pelos 2 anos que eu fiquei lá, mas eu estava no R2 no Sul e eu sempre tive uma visão meio fora da caixa. Eu nunca achei que tinham que me entregar tudo de mãos beijadas. É isso que também é uma coisa que eu falo muito hoje. Mas, cara, eu sempre fui atrás do conhecimento.
durante 6 anos de faculdade, eu estudava nutrologia, medicina esportiva por minha conta. E eu não esperava as coisas de mãos beijadas. E o que acontece? Na residência, eu já estudava muitos temas por fora, que eram correlatos, mas não abordados na residência tanto. Então, eu fui criando caminhos, fui pavimentando um percurso que eu comecei a fazer alguns networks aqui em São Paulo. Eu já via, olha, parece que a minha vida pode se desenhar para São Paulo. Eu comecei a ter uma amizade com uma empresa de suplementação alimentar, que era Atlética Nutrition, que eu sou muito grato a eles. A gente fez alguns eventos e era muito bom para mim estar em São Paulo. E calhou que teve uma oportunidade de eu fazer uma transferência para São Paulo, para Unifesp. E olha que loucura, cara. Eu lembro que quando eu pesquisava sobre as residências, eu fechava os olhos, eu me via ou no Rio Grande do Sul ou na Unifesp. Olha que coisa que é, cara. E eu via isso. Eu falei, caramba, mas está abrindo mesmo essa possibilidade. Mas era muito difícil, só de papelada, cara, um negócio. Eu fiquei 2 a 3 meses correndo atrás, assim, Comissão Nacional de Residência Médica, fiz tudo que era possível, assim, era um passo a passo muito grande, estratégia pura, porque se eu visse de cara, assim, a dificuldade que era, eu falava, não, eu não vou correr atrás disso, mas a possibilidade existia, o pessoal aqui me queria, mas eu tinha que estar disposto a correr atrás de toda aquela papelada e tudo mais. Aí eu vim aqui para São Paulo, aí deu certo, e quando eu vi, nossa, saiu meu nome no Diário Oficial da União, eu vou mesmo, cara, que loucura. Aí eu vim para cá e fui muito feliz, ainda sou muito feliz, me transformei num paulista quase já. O resto da história. Mas legal demais, e o Matheus até te perguntou se você tinha algum esporte em específico na sua infância, na adolescência, que você gostava além da academia? Cara, a academia foi o primeiro... Não, o primeiro foi o futebol. Não era bom, talentoso, mas fui me tornando esforçado ao longo dos anos. Então, era esforçadinho, digamos assim. Competitivo. Competitivo, muito, muito. Tanto que eu vi, se eu quiser ser meio campo e atacante, eu não vou dar em nada, porque eu não sou habilidoso, assim, e eu não quero ficar no banco, né? Então, se eu quiser me atacante, meio campo, eu vou ficar no banco, eu quero jogar, né? Mas eu tinha autocrítica de que eu não seria bom perto dos meus colegas de turma, o time do clube lá. Eu falei, então eu tenho que ser zagueiro no campo e goleiro no futsal. Modéstia à parte, fui um ótimo goleiro de futsal, ninguém queria jogar no gol, né? Então joguei no gol e fui um zagueiro bem ok no campo. Aí começou as artes marciais, né? Foi de zagueiro de campo. Foi ali que ele se apaixonou, a primeira vez que ele deu uma entrada. O cara começou a gostar de artes marciais foi quando era zagueiro. A arte marcial veio ali, cara, quando eu vi, não sei como que eu vi algo relacionado a uma luta de MMA no Pride, na época do Pride lá. E foi uma luta do Shogun, do Maurício Rua. E ali que eu falei, esse negócio é maravilhoso. Aquela ali foi uma paixão, cara, uma coisa à primeira vista, assim, sabe? Mas não, como é que eu ia assistir isso? Não tinha na TV, era fita cassete e tudo mais. Na época a internet engatinhando, mas foi ali por volta dos meus 17 anos que eu me apaixonei pelo MMA de uma forma, assim, avassaladora. Pô, legal, cara. E na tua jornada, né? Tu falou da jornada, que tu aprecia os passos. Cara, em algum momento, por mais que tu tivesse essa intencionalidade por trás, esse desejo de, cara, eu sei que é isso que eu quero, eu acredito nisso, eu sei que é pra mim, tu acreditava que tu estaria hoje aonde tu está? De lá forma atrás? alguma, não acreditava. Como é que esse processo se construiu? Porque, assim, tu tá num lugar onde muitos, quando olham, acham que a única forma de chegar aí é através de atalhos, ou é através de alguma manobra que tem que ser feita, e tu chegou aí sem ter as coisas premeditadas, com uma intenção, mas num lugar que tu não achou, que tu não imaginava. Como é que foi até acreditar nisso enquanto acontecia? Cara,
eu estava refletindo sobre isso recentemente, que os últimos 10 anos passaram tão rápidos na minha vida, que eu vejo, nossa, eu tenho que parar para ponderar e agradecer por tudo que já aconteceu, para eu poder curtir mais a caminhada, você me entende? Porque às vezes aquela pressão, a loucura de dia a dia faz com que a gente até, sei lá, a gente tem as angústias que todo mundo tem, a pressão, as responsabilidades. Eu falo, poxa, eu sou muito grato, porque hoje acontecem coisas que eu nunca imaginei que fossem acontecer até precocemente, né? Então, eu sempre pensei no passo a passo. Então, eu não tinha coisa, eu quero em tanto tempo estar em tal local. Não, cara, eu gostava, eu sempre apreciei a caminhada, cara. Eu lembro na residência, quando eu cheguei aqui em São Paulo, a escala de residência, eu caí de cara num estágio pesado pra caramba, tal. Aí eu lembro que eu respirei fundo, falei assim, não, é assim mesmo, não vou reclamar de nada. Não vou reclamar, nunca reclamei de uma escala na residência, nunca. Eu sempre falava, é o processo, eu preciso. No Rio Grande do Sul, no R1, eu falei, pessoal, deixa que eu faço plantão no Natal e Ano Novo. Vocês podem ir para casa, que eu sou de fora, eu não vou para casa, eu fico, eu faço. Eu sempre aceitei a jornada muito, os percalços. Eu sempre falava, não, putz, mas não foi justo isso aí, cara, que fizeram comigo. Mas não, tá ok. É assim mesmo. Segue o jogo. Nunca fui ficar reclamando, mas eu estou sendo injustiçado. Não, aceita e vai. Então, acho que isso talvez, a resiliência, eu sempre tive muita resiliência. E eu nunca imaginei realmente ali. Eu achei que talvez com uns 20 anos de formado, 25, tal, eu sempre pensava assim, será que com uns 20, 25 anos eu não vou estar dando plantão mais? Assim, aconteceu muito antes. Não por demérito, que eu adoro clínica médica, mas eu pensava assim, será que eu vou conseguir ter um consultório já com 10 anos de formado, 12? Eu não tinha isso, porque eu tinha aquele sonho de ter meu consultório. Eu pensei, será que com 10, 12 anos eu vou ter um consultório? Eu nunca imaginava. Hoje eu tenho. Eu falei, caramba, eu refletindo sobre lá atrás, né? O tempo é muito senhor do destino mesmo, né? E até um lance que tu falou que tu tava olhando, refletindo e tentando apreciar para ficar grato, né? E esse é um exercício que a gente não faz, às vezes, no dia a dia, de parar e contemplar onde a gente está e pensar, será que há 5 anos atrás, se eu me visse aqui, será que eu não ia estar muito feliz por isso? E às vezes parar para se sentir feliz por isso é um baita exercício de contemplação mesmo, isso é a verdadeira gratidão, né? Que é um termo que está banalizado assim, né? Mas ser grato de verdade é fazer esse exercício. Eu lembro que eu estava no R1, no R2 no Sul, cara. Eu tinha uma conta no banco que era para receber a bolsa de residência médica. Um dia eu fui no centro e abri conta em 3 outros bancos para eu ter o crédito da conta estudantil, para eu poder comprar passagem para eu vir para São Paulo fazer curso e estudar. Então, tipo assim, eu lembro de eu fazer isso consciente. Não, eu vou pagar um juro aqui, mas eu estou investindo na minha formação. Eu nunca pensei em atalho de tipo, nossa, eu tenho que fazer dinheiro. Não, eu preciso me sustentar, eu estou investindo na minha formação. Eu sempre tive isso em mente, assim. Eu estou dando plantão extra para eu investir na minha formação. Eu nunca tive um luxo assim, não, eu estou fazendo um plantão extra para eu trocar de carro, tanto é que no Sul o pessoal, Pereira, você tem que comprar um carro, eu sei que lá você tem que comprar um carro, você tem que comprar um carro, tem que comprar um carro. Até que eu comprei um carro, mas eu falei, é o carro que me faça andar e me locomover só, né? Que é a famosa Branca de Neve, que eu trouxe ela aqui para São Paulo na época. Então, cara, eu lembro disso, eu falo, caramba, eu nunca imaginei que depois de alguns anos eu ia lembrar disso com um saudosismo e uma sensação de que, deu certo, né? Eu lembro muito disso, para usar o cartão de crédito das outras contas, justamente não para eu gastar à toa, para eu investir em mim mesmo. Isso é muito reflexivo para mim. Felipe, tem uma passagem que você até já me contou, que você estudava muito a luta em si, porque você queria ver quais eram as particularidades do atleta de luta, né? E aí, quais foram as respostas que você encontrou? Eu tenho um grande ídolo e referência para mim,
que é o Rogério Camões, que é o preparador físico, foi o preparador físico do Anderson Silva a vida toda, de grandes atletas, Minotouro, Minotauro, Vitor Belfort, Jacaré, Rafael Feijão, vários atletas ali, né? E ele sempre entrava com o Anderson nas lutas, ele todo fortão, assim, eu já gostava do ar de seriedade dele, um cara que não falava alto, você via que ele se impunha só pela postura, assim, sabe? De artista marcial, que era até a origem dele do judô. E ele era uma pessoa que eu me inspirava muito. E a vida é muito louca, né? Eu me tornei amigo dele, pessoal, amo ele de paixão. E eu fui fazer um evento, uma palestra, uma das primeiras palestras fora de São Paulo que eu fui fazer, eu já estava na residência ainda, estava no R2 aqui em São Paulo. E ele palestrava no evento, enfim. Entre longas histórias, a gente se aproximou e tudo mais, mas ele era um cara que eu me inspirava. E pouca coisa que eu encontrei dele fazendo em entrevista e tal, eu vi que ele usava muitas estratégias do fisiculturismo adaptada para o MMA, coisa de desidratação e tudo mais, que era uma curiosidade. Como que aqueles atletas perdem 8 quilos em uma semana, 9 quilos, 7 quilos? Cara, que loucura, eu queria entender aquilo, né? E o Rogerão foi a pessoa que eu me espelhava. Nossa, como esse cara faz? Olha os caras que ele cuida, como é que é isso aí e tudo mais. E por isso que eu comecei a estudar e tentar encontrar os porquês. Ainda estamos na caminhada, né? Mas já sabemos mais do que antes. Legal, e aí você entrou nesse meio, através de contatos, networkings e também porque você curtia muito esporte, né? Eu curtia muito esporte, cara, mas caiu no meu colo, literalmente, assim. Eu curtia o esporte, enfim, tinha alguns amigos indiretos no meio, e um médico aqui de São Paulo, um cirurgião super renomado aqui de São Paulo, atendeu um atleta de MMA com uma patologia clínica e atendeu para cuidar de uma patologia clínica bem rara nesse atleta e falou, você precisa de um médico do esporte para cuidar de você junto, que não sei o que lá. E eu conheci a esposa desse médico que me conhecia, sabia que eu era residente ainda. E eu já fui jogado para cuidar de um atleta topíssimo de cara, assim. Foi essa que foi a minha entrada no UFC, foi assim. Justamente, eu não tive muito estágio, não. Eu já fui jogado no alto nível de cara, mas eu estava preparado. Tipo, não foi aquela jornada de, não, eu vou começar na base, nisso, naquilo. Foi basicamente a minha base tá preparado. Foi teoria, a minha base foi muito teoria mesmo. Uhum. Foram anos que você estudou isso, né? Você era um apaixonado pela literatura e pelo modéstia à parte, eu sabia fazer os outros perderem peso. Isso eu sabia. Eu sabia manipular uma estratégia. Muito assim, bem. Se tu consegue gerar resultado, não tem nada que fale mais alto do que resultados. E eu sabia que o Rogério Camões, que era meu ídolo, ele aplicava um pouco desses princípios no MMA, que era trazer aqueles princípios da desidratação, do glicogênio muscular, de depletar glicogênio. Aí foi. E porque era um cenário muito aberto, né? Assim, ainda é, né? Muitas vezes a gente vai cuidar de um atleta de alto rendimento, cara, eu falo isso muito, dependente da modalidade. O nosso papel é prevenir que ele quebre, é dar um potencial de saúde melhor a ele. O cara tá tendo infecção de via aérea superior todo mês. Se você diminui ou tira isso, ele vai ter um pico de performance muito melhor. Então, é o nosso papel de médico cuidador ali mesmo, cara. É assim, por isso que a gente tem que saber muita clínica médica, eu falo, pra gente não ser um mero encaminhador de pacientes. Talvez eu acho que é uma mensagem que eu buscava deixar muito na residência. Eu não vou ser um mero encaminhador de paciente, eu não vou ser um mero encaminhador de paciente. Eu tenho que ser bom em alguma coisa. Vou resolver o problema do paciente. Eu acho que isso é uma mensagem que eu deixava na residência sempre. A gente não vai ser um mero encaminhador de paciente. E eu bato nessa tecla até hoje. Não, porque legal. É isso que a gente via, pelo menos antes, ainda talvez veja, a gente tem que fincar o nosso papel. A gente tem que ser bom.
A gente não vai ser um mero superficial em tudo. A gente tem que ser muito bom em alguma ou algumas coisas. A ponto de surpreender, de as pessoas perguntarem assim, pera, mas tu faz medicina esportiva? Sim. Pô, e como é que tu sabe disso? Pô, é que é uma competência do médico de esporte entender isso daí também. Isso era uma coisa que eu sempre batalhei muito, assim. Batalhei muito por isso. E o que você nota de diferença de conhecimento da perda de peso, por exemplo? Só para contextualizar, nós sabemos que no MMA e nas lutas existe uma pesagem. Isso pode mudar o dia que é a pesagem, mas existe uma perda de peso que é programada, pré-prova, e a aguda ali, que tem que ser de última hora, nos últimos momentos, para ele perder o resto que está faltando. A gente fala que a gente tem as estratégias crônicas e as estratégias agudas. A estratégia crônica é ao longo de um camp de preparação, de um período de preparação, através da manipulação dietética e do treinamento. Só que hoje, no alto nível do MMA, eu vou falar até um pouco polêmico, 100% dos atletas desidratam no alto nível. 100%, não é 99%. 100% dos atletas desidratam. A um ponto que as estratégias crônicas não são suficientes para esse atleta estar no peso da categoria. Ou até seriam no caso de alguns, mas eles não chegam nesse extremo para poder fazer a manipulação aguda nos últimos 5 a 7 dias. Então, a manipulação aguda nesses últimos 5 a 7 dias, que é a manipulação hídrica do glicogênio muscular, que é para você ter aquela perda de peso mais acentuada nos últimos dias, para você marcar um número na balança, independente de composição. Acaba que no MMA, você tem um efeito em cascata, que você vê os seus oponentes desidratando, lutando com um peso ali muito maior do que o peso natural dele de dia a dia, então você acaba sendo obrigado a isso também, e pela janela, né? Você pesou hoje, você vai lutar mais de 24 horas depois. Então você praticamente autoriza o atleta a fazer isso. Aí que vem o nosso papel. Até quanto podemos fazer isso? Como? Porque também, se a gente coloca o atleta em risco de saúde, nosso papel médico primário vai ficar de lado, né? E o rendimento dele, porque determinados montantes e modos como isso é feito, você pode ter um prejuízo de performance, né? Então, o Felipe, e entra mais em detalhes aí de o até quanto é quanto, tipo em média, cara, quanto até para a galera a gente tem muito público qualificado assim que entende do assunto e quer saber detalhes assim. Na literatura científica, falando de um modo geral, assim, se você tem mais de 24 horas de janela de recuperação entre a pesagem e a competição, você pode no máximo ali até 10% do peso corporal, tentando não passar de 8%, que é até uma orientação formal, por exemplo, do UFC, não ter uma perda de mais de 8% nos últimos 5 a 7 dias. Na prática, atletas mais pesados perdem mais do que isso, né? Agora, seria, por exemplo, um cara de 70 quilos, na categoria de 70 quilos, que é o peso leve, ele chegar na última semana pesando até 77, perder 10% do peso seriam 7 quilos, mas às vezes ele chega pesando 7,8, 7,9, outros pesando 7,5, por exemplo, mas nenhum chega pesando 71, 70 quilos, e ponto. E é fácil perder esses 10%? Aí o que eu fui vendo, cara, isso aí é uma coisa legal, né, assim, muitas vezes eu tenho 2 atletas do mesmo peso, um com 77, chegou na última semana e chega no 70 ali na última semana até bem, sim, sob controle, o outro chegou com 74 e quase morre ou não bate o peso, porque o de 77 estava hidratado, cheio de glicogênio muscular, só de esvaziar glicogênio ele já caiu para 7,4, você entende como é que é? Aquele lá com peso mais baixo, ele estava desidratado já, fazendo sauna, fazendo banheira semanas antes. Esse foi um ponto que eu bati muito na tecla, eu me orgulho disso. Eu vejo que isso foi uma caminhada legal nossa e que indiretamente eu tentando mudar o jogo com um atleta que eu trabalhava aqui, os colegas dele começaram a mudar a prática também. Isso aconteceu muito. Para que você vai começar a desidratar tanto antes? A água é fundamental para a sua performance.
Total. Aí você desidrata, mas você se hidrata depois. Qual que é o princípio disso? Então, basicamente, tipo, tu pegou assim e falou pros caras, não, por que a gente vai ficar usando a estratégia aguda no meio da nossa estratégia crônica? Exatamente. Só fazia o quê? Queda de performance, cara. Isso acontecia direto. Não, mas é só uma sauninha, doutor. Eu falei, não, sauninha, ficar 1h30 na sauna não é sauninha, não. Você tá desidratando, você tá morto. Por isso que você tá dormindo mal à noite. Você tá desidratado. Por isso. Aí chega na última semana, o cara já todo descompensado metabolicamente, fazendo uma restrição energética muito antes da hora. Aí é o popular peso trava. O cara já esgotou tudo que ele podia muito antes da hora. Aí você vê o outro que a gente conseguiu de estrategicamente entregar ele para manipulação aguda da melhor forma. É aquele cara que o peso cai ali, né? Então, agora é saber, muitas vezes aí a gente está dentro de um business, você tem que entender, pô, o atleta competiu há 1 mês e meio, surgiu a oportunidade da vida dele para logo. A gente tem que abreviar uma luta que a gente queria que ocorresse em meses à frente. Isso é o alto nível, né? A gente tentar ter aquele damage control ali o tempo todo, né? E quais são os percentuais, assim, que tu falou que uma das coisas que faz é manipular o glicogênio muscular e com isso já perde uma boa parte pro cara que veio bem. Fora isso, fora glicogênio muscular, quais as outras coisas que tu tá manipulando na estratégia aguda de perda de peso? A gente tenta estimular uma diurese, que é o quê? Através da estratégia muito comum, o Ireland, que é a hiperidratação, né? A gente faz uma hiperidratação nos primeiros 2 a 4 dias, que foi uma coisa que eu reduzi muito. Os atletas começavam a hiperidratar 20, 30 dias antes, o cara tomando 7, 8 litros de água de saco cheio, ele não conseguia treinar mais de uma bola d'água. Eu falei, gente, você não precisa disso. Em tese, é uma literatura escassa, mas a gente tem papers disso, o grupo australiano estuda muito isso, os pesquisadores da Austrália, Reid Reale, ele estuda muito esse tema, a gente faz a hiperidratação de 3 a 4 dias, porque aí você mexe no hormônio antidiurético, né? Então, a partir do momento que você tem uma alteração do antidiurético, você estimula uma diurese nesse paciente através de uma hiperidratação, que seria, por exemplo, você multiplicar o peso por 0,1. Um atleta de 70 quilos, ele iria tomar 7 litros de água, por exemplo. Um atleta de 60 quilos, tomaria 6 litros de água nesses 3 a 4 dias. E depois, no day before, no dia antes da pesagem, ele reduziria isso para 0,01, ou seja, se ele tomar 600 ml, 700 ml. O que a gente via muito? Os atletas na última semaninha sem tomar água quase, bicando água, 6, 7 dias. Cara, morrer de fome é ruim, mas morrer de sede é pior. É pior, cara. Ainda. Aí o intestino travava, o cara ficava constipado, aí o peso não caía. Então fui entendendo, cara, que eu manter a função intestinal de um atleta na última semana, ele falava, obrigado, eu fui campeão do mundo não indo no banheiro na última semana, isso está me fazendo muito bem, obrigado por você me deixar tomar água. Então, assim, era nesse nível. Obrigado por me deixar tomar água, né, cara? E uma outra coisa de desidratar são as saunas, banheiras, cobertor. Aí a gente deixa essa desidratação através dessas manobras, o máximo ali perto da pesagem possível, né? A gente manipula glicogênio, água, que ficar a gente tira na véspera. Que foi uma coisa que aos poucos eu também... Aí você tem que gerar, cara... Eu falo que medicina, independente de tudo, cuidar de um paciente obeso, de um idoso, de um adolescente ou de um atleta de altíssimo nível, tem que gerar confiança. Então, eu sempre procurei entender o que o atleta já fazia e deixa, cara, se eu somar um pouquinho aqui, deixa eu devagarzinho. Pô, o cara é campeão do mundo, eu vou querer mudar tudo que ele faz? Pera lá, quem sou eu, né? Eu aprendi e aprendo muito com os atletas, o que o cara fez a vida toda, como ele se sente bem. Eu nunca tive essa ousadia de querer me achar o cara e sair mudando. Pô, o cara, olha onde ele
ele tá, é porque ele fez muito mais coisa certa do que errada e ponto, né? Então, o que eu posso melhorar um pouquinho ali? Às vezes, se eu faço ele ter menos infecção de via aérea superior durante o CAPE, ele já vai falar, pô, esse cara me auxiliou, do que ser aquele chato de querer mudar tudo, né? Então, muito, assim, cada detalhe faz a gente conseguir adaptar aqui e acolá, e essa questão da desidratação através dos métodos, muito comum os atletas já chegarem no domingo, segunda-feira da semana da competição, que geralmente é no sábado, já fazendo sauna, banheiro. Cara, você está hiperidratando. Que sentido faz você fazer sauna hoje, perder 2 quilos na sauna, você vai tomar 7 litros de água, você vai recuperar o peso, você vai só estressar seu organismo. Então vamos aproveitar esses últimos dias, já que a gente está fazendo uma restrição calórica, o treino vai ser mais levinho, é só um treino de mentalizar a estratégia de luta e tal, e você não vai estressar o seu organismo tanto, você está hiperidratando, vamos confiar no efeito da hiperidratação, e na véspera o que sobrar a gente faz, porque ele já chegava na quarta, quinta morto, ele não aguentava nem desidratar mais, mas isso foi aos poucos. Às vezes um atleta que já fazia isso 5, 6 dias antes fala, vamos fazer 4, 3 dessa vez, olha como é que o seu peso tá bom, ele, vamos, aí beleza, aí depois na próxima, 2, 1, até que a gente conseguiu méritos assim de desidratar o atleta 1 hora antes da pesagem, a gente chegou a fazer isso. Mas você tem que ter muito na mão, o cara tem que confiar muito em você, os técnicos confiar muito em você, né? Eu fui para uma competição de jiu-jitsu ano passado, primeira vez que ano passado. Fui competir e eu tava com 84 quilos, e aí minha categoria com kimono ia ser até 82.300, eu acho. Eu sei que eu tinha que fazer um corte de peso, e daí eu fiz essa estratégia de hiperidratação nos dias antes, daí tomando menos, bem dessa forma como tu falou, e aí eu bati, só que eu quis bater o peso, tipo, não no day before, eu tipo, me organizei para 2 dias antes, porque eu não sabia como ia ser, entendeu? Estratégia, né? Você que estratégia. Foi estratégico, só que daí eu cheguei lá, cara, no day before, que daí eu já bati o peso, eu tava me sentindo muito ruim, eu perdi esses 5 quilos, mas eu não tava acostumado, tava me sentindo mal. Queimou a largada, né? Só que aí sobrou um pedacinho, eu tinha uma medida, e eu moro em cima da farmácia, assim, no prédio da farmácia. Daí, cada pouco eu descia, eu me pesava, eu posso botar aqui 400 gramas no meu corpo, então, peraí. Vou tomar um suco de uva integral. Que ali é o peso do alimento que importa. Se for uma rapadura, uma bala, minutos antes é o peso do alimento. É muito melhor você pegar uma balinha, um docinho, um suquinho que dá aquele up energético. Eu comi nesse um dia antes, eu comi muita tapioca com doce de leite e banana, cara. E assim, foi o máximo, porque eu tava cortando carbo para questão de glicogênio muscular. E também fiz essa estratégia de hidratação. E eu cheguei no dia da luta, cara, me sentindo super bem. Justamente porque eu tive esse diazinho. Mas foi uma experiência bem legal eu ter feito isso e passado por esse processo. Para entender, assim, que, claro, o meu é em uma pequena amonta, assim, né? Mas entendeu como isso é complexo. E pro cara desamparado fazer, é muito... Então, assim, e é justamente como você fez a vida toda. O que a gente pode melhorar aí. E às vezes um passinho, cara, um detalhezinho faz você se sentir melhor ali e tudo mais. Às vezes o atleta mal bateu o peso, mas nossa, ainda tá chegando a hora da pesagem, ele mal fala, bochecha esse carboidrato aqui. A estratégia do... Aí ele já sente aquele up, né? Já joga fora. Engole não, porque senão você vai... Sobe aí agora, pesa e depois a vida volta. Então, assim, mas quanto menos tempo você passa desidratado, menos você agride seu organismo, né? Então, o cara bateu o peso lá 12 horas antes, sauna, banheiro, tô no peso, mas ainda tem 12 horas para pesar. Acho que, cara, ele não vai dormir à noite. Então, assim, são detalhes que a gente vai, mas sempre respeitando muito, sempre tive isso comigo, respeitar muito o que o atleta já faz, porque, com certeza, muitos deles mais fizeram certo do que errado. E eu aprendi muito e aprendo muito com os atletas. Hoje, o empirismo do MMA que os profissionais, os técnicos aprenderam com a prática que foi levando
para a ciência, né? Legal. Tudo é o caminho muito ali, né? De melhorar a hiperidratação, de tentar retirar essa prática de desidratar muito antes da hora. E isso, acho que a gente viu evoluir muito aí nos últimos 8, 10 anos. E falando em evolução, Felipe, existe alguma tecnologia agora que eles estão prometendo ou já lançaram que auxilia no processo de desidratação? Cara, que já lançaram, não. Que já lançaram especificamente para isso, não. Mas o que a gente usa, por exemplo, quanto melhor a gente afere uma composição corporal, que eu consigo mensurar uma água extracelular, né? Uma água intracelular, eu consigo ter uma mensuração mais objetiva de que eu posso tirar tantos litros de água desse atleta que está ok, eu não vou ferrar ele tanto hemodinamicamente. Então, quanto mais eu consigo ter um histórico de composição corporal minuciosa desse paciente, eu tenho mais objetividade e ciência para agir, não fica só no empirismo, né? E todas as estratégias, principalmente, cara, de recuperação. Isso aí é o principal que a gente consegue traduzir hoje de leitura, né? Eu monitorizo muito de urese, eu faço muito teste de hidratação, tudo coisas que eu ia no meu empirismo trazendo da clínica médica, cara. O que eu faço com meus pacientes grávidos? De levar oxímetro para uma pesagem, de levar, de ficar ferindo pressão, de monitorizar a frequência cardíaca enquanto o atleta estava desidratando. Ninguém fazia isso, cara. Como é que é essa monitorização da diurese assim, no processo de desidratação? O que ela te mostra? Como é que tu usa isso? Eu uso isso muito no pós, para eu avaliar como está o processo de reidratação. Legal. E como é que funciona assim? Cara, assim, o básico ali é o básico que é o old school, que funciona primeiro, mas não vai ser tão minucioso, cor da urina, né? Mas eu uso as fitinhas para eu monitorizar aí o estado de hidratação do atleta, pH legal. da urina e tudo mais. Legal, para tu ir vendo se ele já está reidratado. Exatamente. E se o cara tem, assim, um dia, 24 horas depois da pesagem para a luta, quanto peso, em média, as pessoas conseguem recuperar em relação a esse percentual perdido? Cara, falando de modo prático, o atleta geralmente, se ele faz o pós bem feito, ele recupera o peso que ele estava 2, 3 semanas antes da luta, no final de preparação, você entende? Ele recupera o peso antes dele dar aquele down calórico maior ali que o atleta dá nas últimas 2, 3 semaninhas, mas em geral recupera 10 a 15% de um modo objetivo. O cara dá 70 quilos, vai bater, cara, 78, 80 e poucos quilos. Uma menina dá 5,2, vai lutar com 5,8 para cima, 60 Caraca. quilos, 61 alguns. Aí você entende, você com 52 quilos lutando com uma menina com 61, 62. Pode ser que a de 61, 62 tá morta porque ela fez um monte de M, cara, mas se ela estiver bem, cara, são 10 quilos em cima de você, principalmente para luta agarrada, faz diferença. Que é o que os estudos científicos mostram, que talvez a vantagem competitiva da perda de peso, ela favoreça um pouco mais os atletas de luta agarrada. Tanto que no wrestling, na luta olímpica americana, é onde vem muito desse processo de desidratação. A gênese disso nas modalidades de combate é no wrestling, né? Tem relatos de atleta do wrestling de 6 anos, de 5 anos de idade, desidratando. Caraca. E é muito louco que a literatura já mostra que o atleta habituado parece ter menos chance de queda de performance. E eu vejo isso na prática, eu sempre vi isso na prática, cara. O cara que já está habituado a fazer isso, parece que ele sabe, a coisa flui. E eu tinha uma observação que os americanos, trabalhando com alguns deles, tendo alguns amigos do meio, que vem do wrestling universitário lá, que já está acostumado com isso desde muito criança quase, né? Eu via, pô, mas esse cara de 20 e poucos anos, ele tá parecendo um veterano passando por esse processo assim. Não, it's okay, I'm fine. Pô, cara, que resiliência. É porque o cara já passa por isso há 10 anos, sabe? O que a gente está estudando, eles criaram. Eles criaram na prática, entendeu? Então eu via muito isso. O atleta habituado parece ter menores chances e a literatura já versa sobre isso, né?
E Legal. quando você acompanhava os atletas fazendo o processo de desidratação, você participava ativamente, entrava dentro da sauna? Ele falou pra gente. Eu sou meio louco, cara. Entrei na banheira Isso, com ele. eu sou meio louco, cara. Isso aí parece coisa de maluco, mas eu adoro desidratação. Eu adoro. Adoro aquela adrenalina. Nossa, apesar de daqui 10 horas tem 6 Tu quilos. hiperidrata junto com o atleta? Já hidratei, mas já desidratei muito, viu? Teve uma vez que eu saía de um quarto para ir pro outro, cara. Minha pressão caiu, fiquei hipotenso. Porque eu tava desidratando com 2 atletas dentro de um quarto, dentro de um banheiro, sauna ligada, banheira, calor, tava perdendo peso com um com o outro. Enquanto um se recuperava, eu ia pro outro. Então eu não tinha recuperação. Você tava só desidratando. E tipo assim, cara, eu acho que a genuinidade ali, cara, eu amava estar ali, não queria aparecer, não queria... Quanto menos eu aparecesse, melhor eu achava. Eu gostava daquilo ali, do atleta sentir que eu estava com ele, de estar fazendo diferença ali, trazendo conhecimentos clínicos para aquele cenário ali. Mas eu adorava essa adrenalina, sabe? Eu sempre gostei disso aí. E a coisa de tu viver a coisa na pele, né? O fato de tu passar pelo processo junto com esses atletas, com certeza aumentou, assim, potencializou muito a confiança que eles tinham em ti, né? Por entender que tu tá te identificando ali, tu conhece o processo, não cara, só a nível do conhecimento. Porque tipo assim, pô, com 27 anos, 28, caramba, eu tô cuidando do meu ídolo. Caramba, o que é isso? Tinha que ponderar, como é que eu vou fazer esse cara ter confiança em mim? Aí eu vi que foi sendo eu. Ele queria que eu fosse eu. Mostrar as minhas fraquezas, do jeito que todo ser humano tem. A tua maluquice, que exatamente, é de se jogar junto. Massa. Já teve vezes, cara, teve uma vez que eu falei assim, cara, tava vendo ali do seu adversário, pô. Ele parou de postar foto fazendo treino XYZ, ele postava direto. Acho que ele tá machucado, viu? Acho que ele tá mais... É coisa assim. Os cara, que cara louco. E era mesmo. Enfim, assim, eu já acertei várias, assim, sabe? De tipo assim, acho que essa luta vai cair. Esse cara aí, acho que ele tá machucado. E rolava, entendeu? Legal. Você falou... Cara, estratégia de perda de peso. Eu já teve vezes falar, pô, esse cara, ele tá... Essa pessoa, ele tá com medo da sua pressão no jogo de chão ali. Essa atleta, ela vai querer vir pra luta muito pesada para tentar fazer frente, mas ela vai se ferrar com isso aí. E eu tô vendo, pô, falta 1 mês e pouco pra luta, pô, tá muito grandinha ela, sei lá. Vai dar M, vai desidratar errado de última hora, você vai bailar na luta. Acertei, batata. A atleta não bateu peso e a gente passou por cima. Tipo assim, eu já adivinhei várias por eu ir um pouco over ali, assim, sabe? Uhum. Um pouco over. Falei, cara, você tá com o joelho machucado, você tá postando foto com o joelheira, pelo amor de Deus, bota no outro também. Você tá confessando, você tá com o seu joelho direito machucado, para com isso. É mesmo, né, Doc? Tipo, cara, estrela, já, tipo, eu já dei várias, assim, que, tipo, os caras falam, caramba, esse cara é meio louco, né? Porque eu mandava umas meio irreverentes, assim. E como é que era lidar com isso que você falou, com relação a estar de frente de um ídolo e participar do processo dele? Como é que é diferenciar ser o médico e um torcedor? Até só mais uma questão assim, nesse cenário de ser o médico e ser o torcedor, se um atleta teu tá apanhando, quem que entra no teu coração? É o médico ou o torcedor? Eu tenho uma particularidade, no momento da luta, cara, eu entro num modo absurdo, assim. E se eu tô ao vivo, mais ainda. A ponto que já teve atleta... Eu nem gostava de falar assim, eu quero que uma vaga do meu corner seja dele, porque ele olha pra mim, eu me sinto a pessoa mais forte do mundo, assim. Eu fico meio... Cara, eu entro em transe total. Pode estar passando caos total. Eu não manifesto emoção no sentido negativo. Eu fico um gelo mesmo, assim, mas gelo assim, de quebrar banco, fazer tudo que puder, mas assim, eu sou bem ali, cara, eu entro, parece que esqueço o mundo, pode ter plateia gritando, cara, eu entro em transe, literalmente. Nessa hora é a questão nem é do ídolo, só ali é da emoção, cara.
eu me sinto parte daquilo ali, cara, assim, é uma coisa muito louca, isso aí é um ponto. É a ponto de acabar uma luta, mesmo que ganhou até fácil, eu tô todo paralisado, dor no pescoço, todo travado, tem que tomar relaxante muscular à noite, eu entro em transe mesmo ali. O papel do médico do esporte, para mim, no alto rendimento, muitas vezes é, entre aspas, vamos deixar de lado perante todo o cenário que existe. Então a gente não é a figura central igual é, por exemplo, dentro de um hospital. E talvez o ego do médico, ele fale mais alto. E eu nunca tive esse ego. Acho que isso talvez fez alguns treinadores terem confiança em mim. Que tipo assim, não, a gente tá junto aqui, não tem ego aqui. E eu acho que essa frase que você falou, para mim, pelo menos, é uma realidade muito clara. Que quanto menos eu aparecer, melhor foi meu trabalho. Porque se eu apareci, é porque o cara não conseguiu desidratar, ou porque o cara machucou, enfim. São coisas ruins, né? Ligadas ao atleta. Se ele foi bem, se ele ganhou... A cadeia da medicina esportiva, quando a gente fala do atleta de alto rendimento, é o atleta e o treinador no centro e aquelas figuras satélites ali a gente está, né? Poderia ter aparecido infinitamente mais do que eu apareci, mas mal sabe que eu sempre tentei evitar isso, que aparecia por questões que... Então, assim, eu acho que a gente, cara, estamos todo mundo no mesmo barco ali, ganhou todo mundo, perdeu todo mundo, apesar de quando perde, quase sempre a culpa é da perda de peso. Eu tenho uma teoria, quando o atleta ganha, foi a melhor perda de peso da vida dele, quando ele perde, foi a pior. É incrível, ele quase morreu, foi uma M a perda de peso, mas ele foi lá e nocauteou. Nossa, Doc, que perda de peso maravilhoso. Eu falei, maravilhoso não, foi péssimo, não foi bom não, a próxima você vai ter que fazer de outra forma, viu? Tá? E quando... Isso é muito difícil no MMA, cara. É um esporte muito... Cara, MMA tem algumas particularidades. Cara, você competiu hoje e, pô, você fez uma puta preparação, cara. Controlou o que dava para controlar, mas resultados a gente não controla. E eu falo muito, tem o mérito do oponente. Ele tá treinando também, ele tem... Então, em vez da gente criticar, nossa, foi tudo errado. Cara, ele foi melhor naquela noite, ela foi melhor, porque ela se preparou também, que ele se preparou também. Então, mas, cara, você perdeu hoje, a próxima competição vai ser daqui quantos meses? 1 ano. Você fica remoendo aquilo muito tempo e às vezes com a cara toda arrebentada ainda por cima, né? Agora, quando você tá com a cara toda arrebentada e ganhou, é tudo lindo, você nem sente dor, você me entende como é que é? Mas você não tem uma competição daí 1 mês, 2, cara. Aí você sofre, é um luto, cara. É um luto, assim, sabe? É um luto, assim. Principalmente eu. Mas sobre ídolo, cara, eu sempre tentava, assim, eu sempre mentalizava, tipo assim, aqui não é o ídolo, é o fulano. E respeitar muito a caminhada daquela pessoa, porque se aquela pessoa chegou ao ponto de ser um ídolo de um país, de ser um ídolo mundial, às vezes é porque ele fez muito mais coisa certa do que coisa errada. E a vida é tão louca, cara, isso aí eu posso falar aberto, que isso é aberto. Cara, o meu maior ídolo no MMA, o meu primeiro ídolo no MMA, que era o Shogun, entrou na porta do meu consultório automaticamente. E eu nunca imaginei, aquela coisa de anos, eu nunca imaginei que se um dia eu fosse trabalhar com MMA, eu nunca imaginei que eu ia chegar a trabalhar com um nível tão alto e que ia dar tempo de eu trabalhar com os meus ídolos, cara. E o Demian e o Shogun, quem me conhece lá de adolescência, cara, eram os caras que eu falava com todo mundo, que eu queria ver eles. Eu já enfrentei uma fila de 4 horas para eu tirar foto com o Shogun. Tipo, o cara entrou no meu consultório. Tu mostrou essa foto para ele quando ele entrou no teu consultório? Essa não, mas é porque eu não achei. Cara, que história. E tu dando essa visão aí, Pereira, de um insider, né? A gente não tem tantas pessoas de dentro, principalmente tantos médicos dentro, para nos falar o que realmente rola no meio. E uma coisa que a gente ouve falar muito é da questão de doping, de esteroide, e muita gente tem uma crença que no alto rendimento, no UFC, nesse meio, tá todo mundo dopado. O que você tem para falar sobre isso aí? Sou categórico em afirmar, desde que a USADA entrou no UFC, que tirou o teste só no competition, que o atleta fazia ali no dia da competição, e então tem in e out of competition. A USADA saiu do UFC, mas tem outro programa sendo implementado agora, mas desde que isso foi implementado no UFC,
top 10 de toda a categoria. Ninguém tá ali por doping, tá ali é por merecimento mesmo, treinamento, organização de camp training. Não existe isso, fulano corre de doping. É aberto, você vê quantos testes que o atleta faz. O atleta está num camp training, ele é testado às vezes 3, 4, 5, 6 vezes. É muito mais lenda do que realidade. É muita lenda que tem aí. O fulano que é top 1 não tem como ele ser desse jeito. Não, ele é desse jeito, sim. Na televisão é muito maior do que parece ao vivo, geralmente. Nossa, eu achei que fulano era maior ao vivo. Acontece muito isso, né? Mas, cara, hoje, o tanto que os atletas são preocupados, cara, eles têm medo de tomar tudo quanto é suplemento, medicamento, o programa educacional mostrando de ver selo de suplemento, olhar ingrediente, entrar em contato. Cara, hoje eu afirmo que usar substâncias que são consideradas doping não são o porquê de XYZ ser campeão ou ser um top 5 do UFC. Ponto final. Aliás, muitos atletas que atravessaram gerações tiveram essa dificuldade, né? Mas os atletas que estão aí hoje... Sim, teve atletas que quando a ousada chegou, eles pararam de brilhar, né? Justamente porque tinha... E tinham atletas que justamente tinham uma autorização de uso terapêutico de algum tratamento específico, tiveram isso retirado. Aí a gente não vai entrar no mérito do porquê teve a autorização do uso terapêutico, foi causa XYZ, mas, enfim, talvez a maior lenda do MMA é achar que os atletas do UFC, os tops, são dopados. Não são. Agora até o... E quem tentou fazer isso no começo da ousada, caiu tudo, cara. No começo ali, você viu um monte de atleta caindo no primeiro 1, 2 anos, cara. Hoje, você não vê. E quando você vê, com a experiência, você vê, caramba, o Matheus caiu no doping ali, Aí a gente vê o tipo de substância e fala, putz, isso é contaminação. A gente sabe que tem coisa que você fala, isso é contaminação. Você entende como é que é? Tem coisa que você fala, o atleta não usou isso aí, mas é usar o suplemento bandeira vermelha, que é usar aquele suplemento, que é aquele mix de um monte de substância, não tem às um vezes selo de pureza. Que tem um SARM ali, a pessoa não sabe. Por isso que a gente fala, esses pré-treinos, termogênicos, se for para usar, tem que ser que tem o selo de tripla testagem, ponto. Porque 90% ou mais dos atletas que caem no doping hoje são acidentalmente, mas você é responsável por tudo que você ingere, acidentalmente, e 90% ou mais são desses produtos que são mix de coisas. É um pré-treino que não consta escrito no label ali, mas tinha uns SARMs, entendeu? Agora diminuiu, mas entre os anos 2017, entre 2016 e 2019, com o boom dos SARMs lá nos Estados Unidos, muita empresa colocava o produto Cardarina, intencionalmente. Umas coisas assim, né? Alguns usaram provavelmente, primeiro por inocência, por não achar que é doping, então, mas cara, tem relatos, muita empresa colocou proposital substância, né? Então, porque vende mais, né? Coisa que dá resultado. E um brasileiro, cara, que foi realmente aqui foi muito testado ultimamente é o Borrachinha no UFC. E nunca pegaram ele. E porque ele é um cara, não tem nada. E ele é um cara que, cara, ele é gigante, ele é forte pra caramba. Então eu entendo o estigma do pessoal achar que ele usa alguma coisa. E não vai achar, mas na né? pesagem dele até achei engraçado que teve uma que ele tava brabo pra caramba com a usada. Ele tava usada, tomando aquele suco dele, que até virou um meme, uma zoeira, assim, que ele vai com uma garrafa de água e ele põe, tipo, Secret Juice. Eu já discuti com a gente da usada. Falei, não, pelo amor de Deus, a gente tá no meio da desidratação aqui, você não vai fazer isso não. Isso aí, você que tá sendo antiético. Se você quiser, ok, eu não posso te impedir, mas raciocina bem. Você testou esse atleta tem 5 dias. Você quer testar ele agora aqui? Você tá de sacanagem comigo, quer né? Acordar Bota ele a mão noite, na consciência, né? Então, assim, tudo tem. Não, mas a gente tá cumprindo protocolos, que teve uma denúncia. Eu falei, então vai lá, testa. O Borrachinha, velho, ele tava de cara. Teve alguma que acordaram ele de madrugada, assim, né? Na desidratação pra ele fazer o teste. E qual que eu acho que é uma coisa que a gente contribuiu muito, é uma coisa que eu fiz muito ali, olhando na história ali, cara. Os atletas, quando eu comecei a trabalhar com MMA,
ótimo, porque a usada já tinha chegado, estava chegando no UFC, então não precisava me meter em nada. Então os atletas tinham medo de usar tudo quanto é suplemento. Bom. Aí não usava nada. Os caras com medo de usar uma creatina, uma proteína. Eu não, isso aqui você pode usar, isso aqui você pode usar, isso aqui não, mas pode, Doc, pode, tá no código, isso aqui pode, não, isso aqui não, isso aqui pode, não, isso aqui tem risco de contaminação, apesar de não ter nada proibido. Cara, isso fez um diferencial, o atleta ter confiança em mim, ter uma confiança para perguntar se pode usar um medicamento e de dar tranquilidade ele de fazer uma boa suplementação, entendeu? Então, assim, isso, cara, são pequenas coisas. O atleta muitas vezes é desamparado, né? Muitas vezes. Isso com o atleta eu aprendi isso com um atleta, ficou muito amigo, ele falou assim: quanto mais no alto nível eu cheguei, eu me senti mais isolado e sozinho, porque 90% das pessoas que se aproximavam de mim é por algum interesse escuso. Então, enfim, eu acho que quando você consegue dar confiança para esse atleta, e não achar que eu tenho que aparecer porque atende XYZ. Cara, quantas vezes um atleta já pediu para tirar a foto comigo, falando, não vamos tirar, não, ou tira, mas não bota em rede social, não, que eu não quero que ninguém saiba ainda. Quem apareceu aí é porque ficou muita história ajuda, mas nunca quis ser o centro das atenções. O marketing do cara é o anti-marketing, tá entendendo? O cara, parece que o cara faz o marketing contra, que é a estratégia de marketing. Tipo, a gente até tava brincando que colega meu falou isso comigo há pouco tempo. Pô, Pereira, o seu marketing foi não fazer marketing. Você foi genial. Eu falei, mas pô, foi sem querer, cara. A gente até tava brincando assim, no teu Instagram tá médico do esporte, nutrologia, e tem a agenda fechada. Tipo assim, o cara podem olhar e achar que a tua jogada de marketing é dizer que a agenda tá fechada pra galera marcar a consulta, mas na verdade é a verdade. E é o contrário do nosso, né? Porque o nosso é agende a consulta, o dele é não agende. Mas eu acho que a gente resumiu muitas coisas aqui, sua história é de se inspirar mesmo pra gente. É uma pessoa que a gente se inspira, quer estar por perto, trabalhar junto. E foi muito legal a gente poder trocar essa ideia aqui hoje. Se a gente puder, a gente ficava aqui mais 2 horas falando. Com certeza. Porque tem muito assunto, tem muita história, muita resenha. Ainda tem muita caminhada aí. A gente está sempre juntos aí na caminhada, aprendendo uns com os outros. Né? Acho que a medicina esportiva, por ser recente, né? A gente conhece basicamente a maior parte das pessoas que se formaram, principalmente na mesma instituição que a gente. Então a gente quer caminhar ao lado dessas pessoas, as pessoas ajudam umas às outras, né? Não é uma coisa fechada que acaba deixando para lá. Algumas pessoas ficaram também na instituição para poder ajudar. Hoje eu estou ajudando os novos residentes a se formarem e é uma maneira, eu acho, que de crescer o nome da medicina esportiva. Plantar sementes, né? Exato. Acho que a gente planta uma semente aqui, planta outra ali, cada um da sua forma, ajudando direta e indiretamente. Acho que a informação... Eu sempre procurei plantar sementes. E eu ainda busco muito isso, ainda tem muita caminhada, tipo, eu vou num evento tal que talvez ninguém sabe o que é medicina do esporte, eu vou falar que eu sou médico do esporte, eu vou bater nessa tecla. Eu sempre quis levantar muita bandeira, fincar aqui, sou médico do esporte. Acho que essa é uma coisa que eu sempre tive em mente e ainda tenho muito, que a gente tem muito que percorrer, né? Todos nós. Muito cara, mesmo. E para mim uma lição aqui que ficou, que até quero trazer esse ponto para o público também, que foi o que tu falou de tu ficar na tua ali e tu não querer aparecer, tu só focar não em fazer mostrar a tua imagem ali, mas botar o foco no atleta. E é interessante que às vezes as pessoas acham que para elas crescerem elas têm que focar muito no delas. E na verdade muitas vezes é o contrário, porque muito provavelmente foi o fato de você ser assim que te abriu possibilidades para estar cada vez mais no meio, porque as pessoas entenderam que tu estava ali preocupado com o trabalho que você estava fazendo para as pessoas que estavam ali. Uhum. E não preocupado com você. Então você estava servindo. E o quanto essa postura de servir aos outros nos gera coisas boas. Com certeza. Assim, pensando que a vida não é uma semana, não é um mês, não é um ano. A vida são muitos anos. Né? E acho que essa é uma forma muito mais orgânica assim, de se viver.
Com certeza, absoluta, acho que e a vida vai seguindo o fluxo que tem que seguir, né? Às vezes demora mais, demora menos, mas eu acho que você ter essa convicção de que você está sendo autêntico e que você está se prestando realmente ao seu propósito, servir ao outro, entregar o seu melhor, e o resto, o fluxo da vida já dá conta, né? O resto é história. Pô, muito bacana. Obrigado, viu, Felipe? Valeu Obrigado demais. vocês, a gente pessoal. sempre deixa um espaço no final para deixar uma mensagem, passar suas redes sociais para o pessoal te encontrar. E fala um pouquinho mais do seu trabalho. Eu sei que a agenda está fechada. Obrigado a todo mundo que me assistiu aqui. Muito feliz pelo convite de vocês. Adoro falar sobre medicina, enfim, sobre caminhada. Acho que a gente poderia falar de muitas coisas aqui. Acabou caindo muito no MMA, que é o que se confunde com a minha vida. O MMA foi a minha vida nos últimos 12 anos, 10 anos. Eu praticamente não vivi para mim, vivi em prol dos outros. Você se arrepende, Felipe? Não. Faria tudo de novo. Enfim, mas justamente apreciem a caminhada, sejam verdadeiros consigo mesmo. Acho que essa é a mensagem que eu procuro sempre deixar. E acho que em outros momentos a gente pode falar de muitos outros assuntos aí. Espero estar aqui com vocês em outras situações. Com certeza vai estar. Legal. Vai estar. Agora que tu manifestou esse desejo, mais ainda. Obrigadão, Felipe. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like pra gente e ajudar a fortalecer aí, viu? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Pô, boa demais. Obrigado. Valeu. Legal.